Então, nós temos 19 participantes. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela dos nossos slides. Esse slide está disponível para estar disponível no Integris, né? Mas eu não estou com acesso ao Integris, não está aparecendo aqui para mim. Começou a aula já. Oi? E aí, nós vamos iniciar o tema, gente, falando sobre essa questão aqui, ó, o estabelecimento empresarial. Beleza? Na aula que eu gravei, nós vimos as obrigações gerais do empresário, né? As obrigações gerais 2, no caso, que eu nomeei lá, que era falando só sobre escrituração. E aí tem toda a aula lá sobre escrituração, beleza? E essa aula de hoje a gente fala de estabelecimento empresarial. É porque aquela ideia, eu acho que vocês devem lembrar que eu falei para vocês, gente, a gente vai à empresa, né? Eu sempre perguntei para vocês, gente, é possível, é correto falar que nós vamos à empresa de alguém? Aí eu falei para vocês que não. E aí nós vimos o porquê que não, né? Porque o que é empresa? Empresa, ela é uma atividade, nós já vimos. A gente viu que a empresa ela tem 4 perfis, né? O perfil funcional, tem o perfil institucional, o perfil subjetivo e o perfil objetivo. Beleza. E nós vimos que dentro do direito empresarial a gente compreende a empresa como uma atividade, beleza? Que é o perfil funcional dela. E aí, dado essa técnica do direito, falar que nós vamos à empresa de alguém é meio que equívoco, porque a empresa é uma atividade, ela é algo abstrato, beleza? Então, se a gente não vai para a empresa de alguém, para onde nós vamos? Né? Aí muita gente fala, não, então nós vamos ao estabelecimento. Né? E é outra questão que a gente fala também que não é correto dizer que nós vamos aí ao estabelecimento. Por quê? Porque o estabelecimento, como nós vamos ver aqui nessa aula de hoje, ela é uma massa, uma reunião de bens. Então, não tem como você ir ao estabelecimento, porque ela é essa reunião de bens. Entendeu? E aí eu sempre brinquei com vocês, tá, se a gente não vai à empresa, não vai ao estabelecimento, para onde é que nós vamos, né? Aí a gente verificou lá que a ideia mais acertada em se falar disso é que nós vamos ao ponto empresarial onde se exerce a empresa de alguém, né? E a empresa é a atividade, né? Porque é basicamente isso, o que é empresa, né? A empresa é a atividade. Gente, é o seguinte, nossas aulas, eu vou estar sempre mutando aqui todo mundo, viu? Para o som ficar bacana para todo mundo ouvir. Mas quem tiver alguma dúvida, quem quiser falar, quem quiser contribuir durante a aula, você pode utilizar aí o nosso bate-papo, beleza? Tem um bate-papo aí para isso aí. Aí você utiliza o bate-papo e o áudio você pode falar à vontade. Tranquilo? Para tirar dúvida, para falar, para contribuir durante a aula. Tranquilo? Não fiquem limitados só a me ouvir. Vamos contribuir também. Ok? E aí, assim, se nós temos essa ideia, né, do que é empresa, uma atividade empresária, lembrando que essa atividade empresária, a gente conceitua ela lá com o Código Civil. Beleza? Eu vou trabalhar aqui com vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Normalmente aqui não dá. O Código Civil, no artigo 966, né, Código Civil, artigo 966, ele traz para nós, ó, o conceito do empresário. Ele inicia o livro falando da empresa, mas ele conceitua e caracteriza, né, o empresário, beleza? Aqui, ó, do empresário. E ele vem falando para nós a seguinte ideia: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, ok? E dentro disso a gente já estudou, nós já estudamos, a gente já viu essa questão da caracterização, né, do empresário. Como que eu sei que alguém hoje é empresário? Aí ele tem que exercer profissionalmente, a primeira característica, que é a questão da habitualidade. Ele exerce de forma profissional o quê? Uma atividade econômica, é a segunda característica, ou seja, ele visa o lucro. Esse exercício profissional da atividade econômica, ela se dá de forma organizada, beleza? E nós vimos que essa questão da organização aqui, ela é a organização dos fatores de produção, beleza? Que envolve lá insumos, capital, tecnologia e mão de obra, beleza? E nós vimos que dentro da questão da tecnologia, a gente trabalha, na verdade, a técnica para exercer essa atividade, né? E tudo isso voltado para quê?
produção ou circulação de bens e serviços. Então, a gente tira as características que nós conceituamos empresário através desse artigo. E através desse artigo, a gente tira o conceito de empresa. Empresa, então, é o quê? É uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços, exercida profissionalmente pelo empresário. Beleza? Esse, então, é o nosso conceito de empresa. Por isso que aqui a gente verifica essa questão. O que é empresa? Uma atividade empresária. Por quem ela é exercida? Pelo empresário, conforme o artigo 966 do Código Civil. E aí tem a nossa ideia. O que é que viabiliza o exercício da empresa? Né? São os bens que a compõem. Esses bens a gente chama de estabelecimento. Beleza? Os bens que compõem a gente chama de estabelecimento. E aí nós temos, dentro dessas noções gerais, a gente traz o conceito econômico e o conceito jurídico de estabelecimento, que diz o seguinte: no conceito econômico, a gente vê o estabelecimento como uma forma de organização dos fatores de produção. É aquela ideia da mesma questão da noção de empresa, a noção econômica de empresa, beleza? Que é essa questão da organização dos fatores de produção para a produção e circulação de bens ou serviços. E nós temos também o conceito jurídico, né, que fala o seguinte, que é o meio para o exercício da empresa, ou seja, são os bens que compõem a empresa que servem para o exercício dessa atividade, beleza? Então, a gente utiliza no campo do nosso estudo o conceito jurídico, né, de estabelecimento, beleza? E aí é o seguinte, dentro dessa perspectiva, se vocês forem ler a doutrina, né, vocês, dependendo do livro que vocês estiverem lendo, vocês vão ver várias terminologias tentando identificar essa questão do estabelecimento. E aí vocês vão verificar lá, alguns doutrinadores, como Fran Martins, conceitua o estabelecimento como fundo de comércio. Carvalho de Mendonça diz que é um negócio comercial. Ou também ele fala lá que, além de ser negócio comercial, se entende como um fundo mercantil. E o Sérgio Campin fala lá como fundo de empresa, né? E dentro dessas questões de terminologia, o qual, né, nós devemos utilizar? E aí é o seguinte, sobre essa ideia de qual nós devemos utilizar, como nós estamos mais utilizando aqui a técnica, né, e também por questões da OAB, né, que ela pede para nós mais a texto de lei, a gente vai utilizar o que diz o Código Civil, beleza? Nossa aula, então, é voltada para o que diz o Código Civil, centrado também, né, em alguns aspectos da doutrina. E é lá no Código Civil, se a gente for trabalhar o artigo do Código Civil, compartilhar ele aqui com vocês, artigo 1142, que começa lá, ó, do estabelecimento. Então, nossa aula vai do artigo 1142, né, até o artigo 1149, que fala toda essa questão do estabelecimento. Ele chega falando o seguinte: considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Então, qual o conceito, né? Qual terminologia, deixa eu voltar aqui para o slide, nós vamos utilizar, nós devemos utilizar? A gente utiliza, então, o conceito do Código Civil, que fala o seguinte: a terminologia é estabelecimento comercial, ok? De acordo com o artigo 1142, que nós acabamos de ver. Voltando lá para o Código Civil de novo, ele fala lá, o estabelecimento, considera esse estabelecimento todo o complexo de bens organizados. Logo, trabalha essa ideia aí de que seja um estabelecimento comercial, ok? Tranquilo? Lembrando que essa é a questão de a gente utilizar o texto de lei, justamente porque algumas bancas de concursos, por exemplo, a CESP, ela utiliza mais o texto de lei, a OAB também utiliza mais o texto de lei, mas é interessante que vocês tenham em mente que a doutrina, ela utiliza alguns termos diferentes, né? Como fundo de comércio, negócio comercial, fundo mercantil e fundo de empresa, para tentar conceituar aí essa questão do estabelecimento. Beleza? E aí nós temos o seguinte: Fábio Coelho, ele diz para nós que estabelecimento é um conjunto de bens de exploração da empresa, não do empresário.
beleza? Então, quem trabalha essa exploração não é desse estabelecimento, desses bens, não é o empresário, é a empresa, beleza? É a empresa. E aí a gente fica pensando, pô, mas a empresa não é a atividade? Como que a atividade vai explorar esse conjunto de bens, né? Fica mais ou menos isso aqui. Mas se a gente for pensar, se a empresa sendo atividade, ela vai utilizar esse conjunto de bens para explorar essa atividade que está sendo lançada aí no mercado. Beleza? Ver que o bate-papo está chamando aqui. Professor, minha net está horrível. Lembre de mim na chamada. Pode deixar, Rafael. E aí é o seguinte, Carvalho de Mendonça, ele vem falando, olha, estabelecimentos são meios idôneos materiais e imateriais. Tudo isso, esses meios idôneos e materiais, servem para a exploração do comércio. É aquela questão da produção ou circulação de bens e serviços. Então, nós vamos utilizar meios idôneos, materiais e imateriais, para produzir ou explorar um serviço, um bem ou um serviço. Essa é a ideia dele relacionado ao estabelecimento. Oscar Barreto vem também falando, complexo de bens, materiais e imateriais para exploração mercantil, a questão da mercância, da troca, né? Então, o que eles falam? Eles praticamente falam a mesma coisa, diferindo aqui em alguns pontos, em algumas questões de terminologia mesmo, beleza? Mas é sempre interessante a gente voltar para o Código Civil, voltar lá para o artigo 1142, novamente, e ler ele e falar o seguinte, olha, a doutrina ela pode divergir em vários pontos relacionados à terminologia, mas é interessante que a gente fique atento com o artigo 1142, que ele fala lá, ó, estabelecimento, para nós, é todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa por um empresário ou por uma sociedade empresária. Então, o que vem a ser estabelecimento? São os bens que o empresário ou a sociedade utiliza para exercer uma empresa, beleza? Uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Isso, para nós, então, dentro da técnica, é bom que você anote, isso é o estabelecimento no conceito legal. Porque muitas das vezes vem lá na questão de vocês, de acordo com o Código Civil, estabelecimento aí ele coloca lá, conjunto de bens para a exploração de empresa, meios idôneos materiais para a exploração do comércio, complexo de bens materiais e imateriais para a exploração mercantil. Aí, verdadeiro ou falso dessas questões? É tudo falso, porque de acordo com o Código Civil, como a gente acabou de ver, o estabelecimento é um complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. Beleza? Então, a gente vai se ater a essa questão legal, mas sempre tendo em vista aí o que diz a nossa doutrina. Ok? E aí é o seguinte, nós temos que compreender que estabelecimento ele é diferente do patrimônio do empresário ou da sociedade empresária, beleza? Estabelecimento é diferente do patrimônio da empresa, ou do empresário ou da sociedade empresária. Estabelecimento a gente entende como instrumento hábil para o exercício da atividade empresarial. Já o patrimônio, a gente verifica ele como as relações jurídicas, o conjunto ou complexo de relações jurídicas tida pelo empresário que são economicamente apreciáveis. Como assim, professor, economicamente apreciáveis? Que é dado valor a ela, valor monetário. Por exemplo, uma relação de compra e venda em que a gente consegue dar valor a ela é uma relação jurídica, ela faz parte, então, do patrimônio daquele empresário. O empresário, então, que compra a mercadoria, essa relação jurídica de compra e venda faz parte do patrimônio daquele empresário, beleza? Então, é um complexo de relações jurídicas economicamente apreciáveis, que é diferente do estabelecimento. O estabelecimento é um conjunto, é um complexo de bens para o exercício da empresa por um empresário ou sociedade empresária, beleza? Então, estabelecimento é diferente de patrimônio relacionado, aí, seja ele do empresário ou da empresa. E nisso a gente entra num ponto interessante, tá? Como fica o estabelecimento virtual ou digital? Será que é possível falar em estabelecimento virtual ou estabelecimento digital? Né?
Porque é o seguinte, a principal característica dessa questão aí, virtual e digital, é porque ela tem interatividade. Por exemplo, nós temos aí questão de interatividade, navegabilidade, dinamicidade, customização, acessibilidade, conectividade e escalabilidade. Essas são as características da questão virtual. Beleza? Será que é possível falar em estabelecimento virtual? Né? Quando a gente olha, vê essa dinâmica, a gente pensa o seguinte, a gente volta lá para o Código Civil e fala, olha, se estabelecimento, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Se estabelecimento é todo o complexo de bens, logo, é possível sim falar em estabelecimento virtual. Porque se eu falo que estabelecimento é todo esse complexo de bens que está aqui, ele fala, não diz se é bem corpóreo ou incorpóreo, ele não especifica, logo a gente entende que são todos eles, seja ele corpóreo, seja ele incorpóreo. Logo, na ideia do incorpóreo, a gente pode então entender que existe sim um estabelecimento virtual. Então a gente volta aqui e vai lá para o slide e nossa pergunta, é possível falar estabelecimento virtual trazendo essas características? Sim, com certeza é possível. Esse estabelecimento virtual, se você quiser anotar aí, ela é constituído por bens incorpóreos, beleza? Incorpóreos, ou seja, são inacessíveis fisicamente. Trabalhando quais características? Características aí da interatividade, dinamicidade, customização, navegabilidade, acessibilidade e essas outras duas. Essa é a ideia, então, do estabelecimento virtual. E aí eu volto para uma pergunta, né? É possível falar, então, de empresário virtual? É possível falar de empresário virtual? Né? Estabelecimento virtual, ok, eu posso ter, que é o conjunto de bens incorpora, até porque o Código Civil diz lá, é um complexo de bens, estabelecimento. Mas para ser empresário, nosso Código Civil, nas características lá, ele fala lá, voltando aqui, o 966, ele diz para nós que para ser considerado empresário, eu preciso exercer profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Dentro da organização, nós sabemos que precisa ter mão de obra. E a grande ideia é, a pessoa que trabalha sozinha, no meio virtual, não tem auxílio, não tem o seu colaborador, não tem uma secretária, não tem um auxiliar. Ela exerce de forma organizada, né? Ela exerce de forma organizada. Professor, Pode falar. tá me escutando aí? Tô. O empresário virtual, ao meu entender, dá sim, porque todos os software, né, que o empresário virtual vai usar, ele tem uma certa mensalidade que ele vai ter que pagar, a questão de software, essas coisas. Então, ele não diretamente tem funcionários, né? Às vezes ele pode ter 1 ou 2 funcionários, mas eu entendo que sim, porque os softwares são necessários várias outras pessoas para manter o software. Entendi. Então, a ideia básica aí do software que tu está falando é que para manter aquele software, existem outras pessoas que se utilizam, que é chamado para trabalhar essa manutenção deles, é isso? A pergunta é, essas pessoas estão relacionadas diretamente com a atividade desenvolvida por esse empresário que trabalha no meio virtual? Com certeza. E Porque aí, o software é específico para, no caso desse caso hipotético, para manter a empresa dele. Então, sim. Aqui, ó, presta atenção, vamos lá. Vamos supor que a gente quer abrir um site aqui de compras. A gente não tem contato direto com produtos. A gente tem a nossa plataforma aqui, virtual, a nossa ideia, nossa plataforma virtual, e tá lá, no site lá, www.freirecomércio.com.br. Beleza, vamos supor que é essa daí. Ok, e lá eu só vendo produtos, não tenho contato com produtos, mas as pessoas clicam no site, entram no site, clicam no produto e compram. Eu não mantenho nenhum funcionário, mas eu tenho essa questão do software, eu tenho ele lá. Essas pessoas que trabalham na manutenção, que eu comprei o software, né, que eu estou pagando para utilizar, para manter o domínio lá, eles estão diretamente ligados com a minha atividade de circulação de produtos?
Essa é a questão. Será que estão? Nesse Na caso não, verdade, mas tem todo o problema da logística todinho nesse caso aí. isso. Tem todo esse problema da logística, né? Aí essa é a questão que fica do empresário virtual. Mas já comentando um pouco mais, deixa eu ver aqui o bate-papo. Não, a atividade é diferente. Muito bem, Giovanni, a atividade é diferente. Lá eles exercem outra atividade, é o fornecimento de um produto, né? Que eles estão fornecendo. Enquanto eu estou exercendo uma outra atividade, venda, circulação dos produtos que eu vou comercializar, né? São atividades diferentes, isso mesmo. Aí a grande sacada aqui, gente, da gente entender um empresário que mexe dessa forma, empresário virtual, né? Se ele é ou não realmente empresário, é a gente trabalhar essa organização. Porque se a gente for precisar aqui, ó, exerce profissionalmente, sim, o site, né, vai estar lá todo dia e eu todo dia vou estar lá também verificando, acompanhando a venda daqueles meus produtos. É uma atividade econômica? Sim, porque eu viso lucro. E o que eu estou fazendo? Eu estou pondo em circulação bens, beleza? Eu estou pondo em circulação alguns bens, beleza? Eu não estou produzindo, eu estou pondo em circulação, eu não tenho contato com a mercadoria. Eu simplesmente compro do fornecedor, quer dizer, eu tenho o fornecedor e eu abri o meu site e as pessoas compram e o fornecedor entrega, entendeu? Eu não tenho contato com a mercadoria, eu simplesmente estou colocando em circulação aqueles bens já produzidos. Ok, eu sou empresário? A grande sacada é a gente pensar na organização. Peraí, tem mais um bate-papo aqui. Giovana, então, no caso, não tem mão de obra. Isso, é onde eu quero chegar, é isso aí. Não tem mão de obra. A grande sacada é a gente entender que é essa organização, né? Porque para ser empresário, a gente descobre, a gente sabe, eu preciso ter o quê? Capital. Provavelmente eu tenho capital para colocar um site lá em online. Tem todo aquele capital inicial para investir e colocar o site online, ok. Eu vou ter insumos, insumos são aquelas questões, aqueles bens utilizados para o exercício daquela atividade, sim, eu vou ter insumos. Vou ter tecnologia, que é a questão da técnica de vender, beleza? Não é tecnologia relacionada ao que nós estamos vivenciando, no mundo tecnológico, não. É a questão da técnica. Agora, a dúvida que fica, eu vou ter mão de obra, né? E aí a gente pergunta, o fato de não ter mão de obra significa dizer que eu não vou ser empresário, não vou ter essa proteção do direito empresarial aqui, né? É uma crítica que a gente faz, até mesmo porque nós estamos vivendo agora, né, nessa questão, essa era tecnológica e a tendência é aumentar o número de empresários virtual. Será que por isso, por conta de um único item, eu não vou ser empresário e não vou ter proteção? E aí é onde pega, gente. Existe solução. A nossa questão é entender o que vem a ser mão de obra, beleza? Para a gente trabalhar essa questão aqui do empresário virtual. É a gente entender o que vem a ser mão de obra. Se existe o estabelecimento virtual, por que então não existe o empresário virtual? Né? Só por conta da mão de obra? Aí a gente pensa na seguinte ideia: o que é mão de obra? Né? Se nós formos pensar um pouco, a gente fala mão de obra tem a ver com pessoas, né? Então, mão de obra ela é pessoal. E aí você volta, olha para o conceito, pega o nosso conceito de direito empresarial e joga lá no direito do trabalho e você fala, olha, mão de obra tem a ver com o quê? Com empregados, né? Com empregados. Então, tem a ver com essa questão pessoal. Considera empregada aquela pessoa que trabalha de forma não eventual, remunerado e sob subordinação. Beleza, isso aí é empregado. E essa pessoa vai ser minha mão de obra, né? É basicamente essa. Só que é possível falar em mão de obra automatizada? Né? É possível falar nisso? E aí a nossa doutrina ela vem se expandindo, né? Que é um passo bem grande mesmo. E é interessante esse assunto sobre o que se entende por mão de obra. Hoje, com esse meio virtual e tudo mais, a gente passa a entender mão de obra, por exemplo, um computador. Um computador que antes poderia ser entendido como insumos, hoje passa a ser uma mão de obra automatizada, né? Porque ele é quem está me ajudando a manter aquele site de forma virtual. Ele é quem está me ajudando a manter online
aquela plataforma virtual. Então, a gente acaba pensando de outra maneira, utilizando o meio tecnológico, a tecnologia agora em si, para trabalhar a questão da mão de obra, né? Então, muda o nosso conceito, a nossa dinâmica de mão de obra. É claro que isso aqui é uma ponta, né? É um viés que a gente vê, um caminho que a gente vê para entender o empresário virtual que trabalha sozinho, sem auxiliar, sem nada, a gente entender ele como realmente um empresário e ter a proteção do direito empresarial. Então, é entender essa mão de obra automatizada, essa mão de obra através dos meios tecnológicos, entendeu? E aí a gente passa, então, a dizer que, olha, compreendendo, então, o computador, por exemplo, como mão de obra, a gente, então, cumpre os requisitos da caracterização do empresário. Não é dizer que vamos retirar a mão de obra. Não, porque a mão de obra é a essência de uma atividade. É entender de forma diversa o que é mão de obra. E a gente amplia o conceito de mão de obra para garantir que essas pessoas que trabalham no meio virtual possam ser consideradas empresários. Então, é uma ideia que vem sendo trabalhada por Fábio Coelho, Rubens Ezequiel também. E aí a gente passa a entrar no plano empresarial, fazendo com que essas pessoas que mexem no meio virtual entrem também nessa questão do direito empresarial. E essa é uma saída que se vê, é um tema interessante para artigo científico, para quem está buscando escrever aí. A amostra científica vai estar agora, né? Você coloca como problema o que se considera mão de obra atualmente, né? É um problema da pesquisa e você pode passar a conceituar e chegar num raciocínio bacana. Pode ser um raciocínio diverso do que está nessa aula, um raciocínio que concorda com essa aula. Aí vai depender da sua pesquisa, mas que é uma pesquisa interessante e é atual. Beleza? Inclusive nessa era tecnológica que nós vivemos. É a questão do como é que se caracteriza, qual o regime jurídico aplicado, né, a empresário virtual. Né? E voltando aqui à nossa aula, vencendo essa parte aqui, a gente então compreende que estabelecimento é diferente de patrimônio. Patrimônio é um complexo de relações jurídicas que é economicamente apreciável. Beleza? Já o estabelecimento é um instrumento hábil para o exercício da atividade empresarial, ou seja, é o complexo de bens, seja ele bens corpóreos ou bens incorpóreos. Beleza? Professor, pode falar. O senhor pode dar um exemplo assim de patrimônio e estabelecimento para deixar mais claro assim? Beleza. Porque... Fala. Não, pode continuar. Porque assim, eu fiquei imaginando assim, o estabelecimento é um instrumento que possibilita o exercício da atividade econômica, né? Então, eu pensei, por exemplo, um prédio, um edifício, né? Podia ser parte do estabelecimento ou patrimônio? Muito bem. E aí é o seguinte, a gente responde isso pensando, esse prédio, esse edifício, ele é de propriedade do empresário, da sociedade empresária? Se a resposta for sim, então ele é estabelecimento. Se a resposta for não, então ele não é estabelecimento. Beleza? E se for não, ele é patrimônio? No caso, por exemplo, se for um aluguel? Se for não, ele passa a ser, a trabalhar nessa ideia de patrimônio. É um complexo de relação o aluguel seria uma relação jurídica, né? Isso, basicamente isso. Entendi. Entendeu? Então quer dizer que o estabelecimento tem que ser necessariamente a propriedade da empresa. É basicamente relacionado a imóvel. Beleza? Sim, relacionado a imóvel, né? Porque estabelecimento, de modo geral, é o conjunto de bens. E aí tem bens que são corpóreos, que são fisicamente pegáveis, por exemplo, uma mesa, né, um carro também, ele é um bem corpóreo, ele faz parte da questão da empresa, do instrumento para o exercício da empresa. Vamos supor que você utiliza, vamos pegar o exemplo da Servete aqui, Imperatriz, ela tem o ponto empresarial dela e tem também um carro que utiliza para ir buscar os animais na casa das pessoas. Esse carro, você de propriedade dela, passa a ser também um estabelecimento, que é um instrumento que ela usa para o exercício da atividade dela. Entendemos? Okay. Então, essa é a ideia. E também, se for de propriedade dela, passa a ser também um patrimônio dela. Aí, por exemplo, um bem incorpóreo, que nós podemos entender como estabelecimento também, é a questão da marca. É só você pegar aqui a marca da Facimp Widen, por exemplo, Facimp Widen. Essa marca tem como a gente pegar? Não, ela é incorpórea, ela é abstrata, mas faz parte do estabelecimento dela, porque é um bem dessa sociedade empresária. Beleza? Beleza. Então, o estabelecimento é isso. Ei, professor.
Professor, só uma questão aqui, né, ainda nessa linha aí. Então, no caso, seria correto dizer que o estabelecimento ele compõe o patrimônio, já que o prédio é da empresa e faz parte do patrimônio da empresa. Não, assim, eu não diria que o estabelecimento compõe o patrimônio, porque nós podemos ter questões de estabelecimento que não faz parte do patrimônio, beleza? Exemplo. Por exemplo, o seguinte, uma relação jurídica de compra e venda, por exemplo, em que eu estou comprando alguma coisa, ela é patrimônio, mas ela não é um estabelecimento. Não, mas é o contrário. Eu estou dizendo assim, sendo estabelecimento, por exemplo, eu tenho uma empresa lá e ela funciona num prédio. O prédio é meu, comprei e paguei. Então, ele é estabelecimento enquanto serve. Ele vai ser um estabelecimento e ao mesmo tempo patrimônio. Mas se você pensar, por exemplo, na marca ou numa patente, beleza? Vamos trabalhar a marca. A marca, ela é uma relação jurídica? Ela é um estabelecimento. Entendeu? Não, seria um patrimônio. Patente. Se nós formos pensar na patente, nós formos pensar no desenho industrial. Entendeu? Então, a gente fica nessa questão. Estabelecimento, ele é diferente, sim, de patrimônio. Mas vai ter questões que estão dentro do estabelecimento que também fazem parte do patrimônio. Beleza? Como, por exemplo, essa questão do imóvel. Um exemplo que não faz parte, assim, só teria como... de um estabelecimento que não compõe o patrimônio, um exemplo. Vamos trabalhar o seguinte, que você tem a sua atividade empresária, vamos supor que a gente monta uma sociedade empresária, vamos trabalhar aqui, nós estamos montando uma padaria, e aí a gente vai, em vez de comprar o prédio, onde a gente vai exercer essa atividade, a gente é alugar. Ok, a gente aluga. É uma relação jurídica? É. Locação é uma relação jurídica. É patrimônio? Aí não seria. É relação jurídica economicamente apreciável. É estabelecimento empresarial? Seria estabelecimento, mas não seria patrimônio, no meu entender, seria isso. Seria isso? Entendemos? Então, a gente trabalha essa ideia. Estabelecimento, ela é um instrumento hábil para exercício da atividade, mas essa questão pode compor ou não o patrimônio da empresa. A relação, essa questão da locação, então, o Agora eu prédio buguei. Eu buguei. Porque o seu tipo falou, é patrimônio. Acabou de dizer, não é patrimônio. Agora é estabelecimento. É o seguinte, é só você pensar, se o prédio é de propriedade da sociedade empresária ou do empresário, aí a gente entende que além de estabelecimento, ele é patrimônio. Beleza? Agora, se nós estamos dentro dessa relação de locação, por exemplo, aí a gente entende, quer dizer, que pode ser considerado um estabelecimento, porque é um instrumento hábil para o exercício da atividade empresária, mas é um patrimônio meu? É um patrimônio da sociedade? É um patrimônio do empresário? Então, nem tudo que é estabelecimento vai ser patrimônio da sociedade empresária. Oi. Então, todo estabelecimento que tiver uma relação jurídica vai fazer parte do patrimônio. todo estabelecimento que tiver uma relação jurídica vai fazer parte do patrimônio. A gente pode entender também dessa forma. Professor, eu acho que fica mais fácil. Eu acho que fica mais fácil dessa forma. Todo estabelecimento próprio compõe o patrimônio, né? Porque se você fala o gado não vai ter. Isso. É, o estabelecimento próprio, quando a gente fala que é de utilização do empresário, porque é possível haver estabelecimento que não seja patrimônio, entendeu? Existe essa diferença. Então, porque estabelecimento, gente, ela não é a mesma coisa que patrimônio. Estabelecimento é uma coisa, patrimônio é complexo de relações jurídicas. Estabelecimentos são instrumentos que o empresário, a sociedade empresária utiliza para exercer a atividade empresarial. Ok? Certo, compreendido. E aí, dentro disso, dessa questão de estabelecimento, a gente verifica a ideia aí do estabelecimento virtual ou digital. Ok? Como eu já havia falado. Beleza, então essa, gente, é a noção básica de estabelecimento. E aí a gente tem várias questões dessa natureza jurídica. Como é que eu vou ver o estabelecimento? Eu vou ver ele como uma pessoa jurídica ou eu vou ver ele como um patrimônio autônomo? Né? Nós temos o seguinte, o estabelecimento, a primeira ideia, a primeira noção colocada para nós foi por esses dois doutrinadores, o Edman e o Waller.
Eles colocaram para nós que estabelecimento é uma pessoa jurídica, né? Ou seja, ela tem uma autonomia em relação ao titular do estabelecimento, que é o empresário ou a sociedade empresária. Trabalhando aí a questão da teoria da personificação do estabelecimento. Só que aí a grande ideia é o seguinte: como é que eu vou entender o estabelecimento como uma pessoa jurídica, né? Primeira questão, o que é uma pessoa jurídica? Né? Se a gente for trabalhar isso, a gente pensa, poxa, pessoa jurídica, como a gente aprendeu lá, acredito que também, salvo engano, no segundo período de vocês, quando vocês estudarem a ideia dos fatos, teoria dos fatos, né? E no primeiro período, acho que vocês devem ter tocado nesse assunto também, você verifica lá que pessoa jurídica, ela tem de direito público e direito privado. Vamos trabalhar de direito privado. Ela é uma entidade formada por quem? Por indivíduos. Beleza? Pessoa jurídica é uma entidade formada por indivíduos e reconhecida pelo Estado como detentora de direitos e deveres. Isso é pessoa jurídica. Ok? Então, se eu sou pessoa jurídica, eu sou detentora de direitos e deveres. Aí eu volto. Estabelecimento é detentor de direitos e deveres? Ou quem é detentor desses direitos e deveres é o titular do estabelecimento, é o dono, né? O proprietário, quer dizer, o empresário ou a sociedade empresária. Vamos ver o que diz aqui o artigo 44. Do Código Civil. Ó, são pessoas jurídicas de direito privado, é o que nós estávamos trabalhando, as associações, sociedades, entra aqui a sociedade empresária, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, e respondendo aqui a Giovanni, que ela perguntou para mim, eu acabei esquecendo, né? Dando um parênteses aqui, ela perguntou lá no início, gente, ela falou o seguinte, gente, não estou entendendo a questão de que a Eireli não é uma sociedade, por causa da pluralidade, que é individual, ela está confusa relacionada a isso, né? Aí é o seguinte, por que que Eireli não é sociedade? Basicamente, é só você olhar o artigo aqui. O artigo 44, ele fala quem são as pessoas jurídicas. E dentro dele coloca como uma espécie de pessoa jurídica a sociedade. Tá aqui, as sociedades. E outra espécie de pessoa jurídica, a Eireli. Então, dizer que Eireli é uma sociedade é equivocado, porque o próprio legislador já identificou para nós que Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, é uma espécie de pessoa jurídica diferente da sociedade. Beleza? Claro que nós temos aí agora a sociedade unipessoal, né, e pode ser limitada, mas isso não quer dizer que seja uma Eireli, é uma espécie diferente. Continua sendo sociedade, porém de forma unipessoal, ok? Mas existe sociedade individual? Sim, existe. Essa é uma atualização que veio agora, de 2019, beleza? Ano passado, acho que metade do ano passado, é a chamada Lei da Iniciativa Privada, que colocou para nós aí a possibilidade de você criar uma sociedade individual empresária limitada de forma unipessoal, sozinho, beleza? E a gente vai falar sobre esse tema das sociedades depois. A gente vai primeiro terminar de trabalhar essas regras gerais relacionadas ao empresário, entender essa questão do estabelecimento, depois a gente fala dessas sociedades, ok? Não se preocupem com isso. E aí, voltando aqui para os nossos slides, nós temos, então, como é que eu vou entender o estabelecimento como uma pessoa jurídica, se pessoa jurídica é uma reunião de indivíduos, né? Objetivando algo em comum. Então, essa natureza jurídica aqui, ela é pouco utilizada, beleza? Por conta disso. Porque pessoa jurídica, como eu havia dito para vocês, ela é uma entidade formada por indivíduos. Beleza? E essa entidade ela é reconhecida pelo Estado, ok? E o Estado, por reconhecer ela, acaba atribuindo direitos e deveres a essa pessoa jurídica, ok? Dando capacidade para ela de ser titular de direitos e deveres. Vamos ver o que está. Eireli é um indivíduo apenas, portanto, não pode ser sociedade, correto? Isso, é basicamente isso aí. Sociedade presume-se duas pessoas, ok? Presume-se duas pessoas. E aí tem essa nova visão, que é chamada da sociedade unipessoal.
né? Porque a ideia é não criar uma nova espécie de pessoa jurídica, mas sim colocar ela dentro do campo das sociedades, ok? Mas Eireli é, sim, um indivíduo apenas. Beleza? Valeu. E aí é o seguinte, continuando aqui, ele fala o seguinte, estabelecimento como um patrimônio autônomo. Como eu já havia falado, eu posso falar que estabelecimento é um patrimônio? Nós vamos ter algo que é estabelecimento e nós vamos ter algo que é estabelecimento que não está dentro do patrimônio. E aí, como é que eu vou falar, então, que estabelecimento ele é um patrimônio autônomo, né? Fica meio também complicado. Porque é o seguinte, o estabelecimento, né? Esse estabelecimento, ele, digamos assim, não está sujeito às vicissitudes do titular, né? Mas esse estabelecimento, ele visa um fim específico, que é o exercício daquela atividade, como eu coloquei para vocês aqui em cima. Estabelecimento, como eu coloquei aqui para vocês. Espera aí, eu acho que travou aqui. Pronto. Como eu coloquei aqui para vocês, que estabelecimento é um instrumento hábil para o exercício da atividade. Então, o patrimônio em si, a gente não pode entender que esse estabelecimento seja um patrimônio autônomo, né, do empresário ou da sociedade empresária, porque esse estabelecimento ele visa o quê? Um fim específico, que é o exercício da atividade. Patrimônio não tem esse fim específico. Questão de patrimônio mesmo, você vai ter relação jurídica com eles ou não, para ganhar dinheiro, sim ou não. Beleza? Essa é a ideia aí. Quem traz essa teoria para nós, dessa natureza jurídica, é o Alois von Brins. Beleza? Ele é quem trabalha essa ideia para nós e também a gente não utiliza essa natureza jurídica aí do estabelecimento. Ok? E nós temos outra visão. O estabelecimento, então, ele é um negócio jurídico, ou seja, a ideia é tornar o estabelecimento uma mera abstração sem realidade concreta. Beleza? Ele fala, olha, o estabelecimento é um negócio jurídico. É só você pensar, o que é um negócio jurídico? É um acordo entre duas pessoas. Negócio jurídico é isso, é um acordo entre duas pessoas. Por exemplo, um acorda em comprar, o outro vai acordar em vender. Então, é essa a ideia do negócio jurídico instrumentalizado por um contrato. Então, trabalha-se essa mera abstração, né, e não uma realidade concreta. Mas nós sabemos que o estabelecimento ele é composto por bens que nós podemos dizer que são corpóreos, que a gente pode tocar. Então, também, a gente não utiliza essa ideia do estabelecimento como um negócio jurídico. E aí vem outras teorias trabalhando, o estabelecimento, então, é um bem imaterial, né? Giuseppe, ele coloca isso para nós. Ou até mesmo Rubens aqui, é uma coisa incorpórea. Não. Também é complicado falar que estabelecimento é só bem imaterial, é um bem imaterial. Estabelecimento ele é um complexo de bens, ok? Composto por bens materiais e imateriais. Então, é meio que confuso a gente utilizar essa natureza jurídica, apesar de que ela é, assim, ela é bem vista por outros doutrinadores, a ideia de Rubens aqui, mas também é bem criticada por conta disso, porque estabelecimento envolve bens materiais e bens imateriais. E, em contrapartida, então, nós temos o estabelecimento como uma organização, né? Como uma organização. Então, é o seguinte, ele vai reunir elementos variados que não possuem individualidade jurídica, mas econômicos para abranger, digamos aí, as organizações e instituições, né, empresariais. Beleza? Essa é a ideia do estabelecimento como uma organização. A gente reúne bens variados que não possuem individualidade jurídica. E aqui é o que peca. Porque se a gente entende como uma organização, a gente entende como uma bola, que não tem como individualizar. Ou seja, se eu for vender algo desse estabelecimento, eu não posso vender individualizado, eu vendo o todo, porque não possui individualidade jurídica. Essa é a ideia. E aí onde critica-se, mas espera lá, um carro que é de propriedade do empresário pode servir como estabelecimento e pode ser vendido de forma isolada. Se nós pensarmos de outra forma, eu tenho uma matriz com duas filiais. Aquela minha filial é um estabelecimento e eu posso vender aquela filial para outra pessoa.
Então, essa ideia de estabelecimento como uma organização que não possui uma individualidade jurídica, ela também cai por conta disso. Porque, apesar do estabelecimento ser esse complexo de bens, essa reunião de bens corpóreos e incorpóreos, a gente verifica que eles têm a sua individualidade e eles podem ser vendidos. Beleza? Então, também a gente acaba não utilizando essa ideia do estabelecimento como uma organização. E aí, nós temos as duas últimas teorias. Né? Tá, se eu não utilizo o estabelecimento como uma organização, então vamos trabalhar a teoria atomista do estabelecimento. Essa teoria ela fala o seguinte, olha, é simples. A gente olha o estabelecimento de forma individualizada e trabalhando essa questão, dando tratamento individualizado de cada componente do estabelecimento. Ok? Então, a gente vê que o estabelecimento ele não reúne uma massa, ele não reúne um complexo de bens, mas eles são vários bens individualizados que compõem o estabelecimento, beleza? Ou seja, não cria-se uma massa patrimonial, não cria um complexo de bens. São vários bens que se juntam, não cria esse complexo, beleza? E aí ele trabalha essa ideia. Então, eles podem ser vendidos de forma individual, compõem relação jurídica, justamente para contrapor essa teoria aqui anterior, da organização. Só que aí a pergunta é o seguinte, tá? Mas se a gente volta para o Código Civil, lá no artigo 1142, como que eu vou entender essa teoria atomista? Porque fala assim, ó, o estabelecimento é um complexo de bens. Opa, eu erro aqui. Vou botar aqui, 1142. O estabelecimento é um complexo de bens. Se ele é um complexo, ele vira o quê? Uma massa patrimonial. Mas eu posso vender eles individualmente, porque cada um vai ter sua individualidade jurídica. Beleza? Então, fica complicado eu entender que estabelecimentos são meros bens individualizados que não compõem uma massa patrimonial, ou quer dizer, uma massa de bens, sendo que o próprio Código Civil já me diz isso. É um complexo de bens. Né? E aí a gente pergunta, tá, chega na última teoria. Então, a gente vai entender estabelecimento como uma universalidade de direito. Beleza? E dentro disso aqui a gente utiliza o próprio Código Civil. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Aqui, beleza? A gente chega na última teoria falando o seguinte, olha, se o estabelecimento não é uma pessoa jurídica, não é um patrimônio autônomo, não é um negócio jurídico, não é um bem imaterial ou uma organização, e a teoria atomista ela é insuficiente para trabalhar o estabelecimento, vamos entender então o estabelecimento como universalidade de direito. E aí a doutrina coloca o seguinte, para ser universalidade eu tenho que fazer o quê? Que sobre uma massa patrimonial se constituam relações jurídicas, que tais relações se regulem de modo diferente ao comum e que a lei considere o conjunto como um ente distinto dos elementos singulares. Ok? E aí, essa é a ideia da doutrina. E se a gente utiliza isso aqui, ó, nós vamos lá para o artigo 91 do Código Civil e a gente verifica o seguinte, o que é uma universalidade de direito, artigo 91 do Código Civil. Fala o seguinte, ó, constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Beleza? E aí o pessoal, apesar da crítica colocada aqui pela doutrina, dizendo que para ser universalidade eu preciso ter uma massa patrimonial constituindo relações jurídicas, que tais relações singulares se regulem de modo diferente, comum, e que a lei considere o conjunto como ente distinto, né, dos elementos singulares. Apesar disso, a doutrina ela concorda, a majoritária concorda que o estabelecimento seja uma universalidade de direito, tendo em vista o nosso Código Civil. Beleza? Então, de toda essa questão de natureza jurídica, a gente observa o estabelecimento como uma universalidade de direito e a gente vê o artigo 90 e o 1143 trazendo esse entendimento para nós. Ó,
A gente vê aqui o artigo 90, constitui a universalidade de fato, a pluralidade de bens singulares, que pertinente à massa, a mesma pessoa, tem a destinação unitária. E o artigo 1143, falando o seguinte: pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, transativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com sua natureza. Beleza? Então, dentro da ideia de estabelecimento, a gente utiliza essa questão do artigo 90, lá do Código Civil, junto com o artigo 1143, para compreender o estabelecimento aqui, ó, como uma universalidade de fato. Quer ver? Uma universalidade de fato. A pluralidade de bens singulares. Ok? Dentro da ideia do Código Civil. E aí, esses bens, sendo uma universalidade de bens singulares, pertencente à mesma pessoa, empresário ou sociedade empresária, que tem a destinação unitária. Qual destinação é essa? É a atividade empresária. E dentro dessa questão, o artigo 1143 diz lá para nós que esse estabelecimento pode ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, transativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Essa, então, é a nossa ideia de natureza jurídica do estabelecimento. Beleza? E aí é o seguinte, gente. Deixa eu interromper aqui. Nós já estamos tendo aqui 1 hora de aula. Vamos fazer uma pausa, um intervalozinho aqui de 10 minutos, rapidinho. E aí a gente volta, continuando a aula e finalizando ela. Pode ser? Beleza. Alguém tem algum comentário para fazer? Alguma discussão para levantar antes da gente ir no intervalo? Não, tudo certo. Não, tá de boa. Ótima Beleza, aula. pois vamos fazer aqui o intervalo, 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Valeu, gente. Tá bom, Professor, tinha gente dizendo que estava com medo de assistir a aula, com tanta recomendação que tinha naquele vídeo. seguiu as regras aí, a determinação da Wiley. Eu não entendi, Keliane, o que foi que tu disse? O pessoal estava falando que estava até com medo de assistir a aula, com tanta recomendação que tinha naquele vídeo. Nada, gente. A aula vai ser tranquila, gente. A aula aqui remota dá mais trabalho. Professor, do que cadê o óculos? Mas... Ixi, é mesmo. Nossa, coisa que esqueci o óculos. Calma aí. Valeu. É por isso que eu tô... Pois é. Peraí. Bora lá. Deixa eu voltar aqui. Ok. A gente finalizou aqui a ideia da natureza jurídica do estabelecimento. Eu estou vendo aqui, gente, nesse slide está constando universalidade de direito, mas não é não, viu? Universalidade de fato. Eu, antes de mandar para vocês, eu vou fazer essa correção. Ok? O estabelecimento, a gente verifica ele como uma universalidade de fato, de acordo com o artigo 90 e o artigo 1143, beleza? Porque ele é universalidade de direito, a crítica dele é em cima disso aqui, ó, que para ser universalidade de direito, precisa que sobre essa massa patrimonial constitua-se relações jurídicas, beleza? E trabalha o seguinte, é um patrimônio, né? E nós já vimos que estabelecimento, ele difere de patrimônio, beleza? Dentro de patrimônio, às vezes vai existir relações jurídicas que não compõem o estabelecimento. Então, a gente fala que estabelecimento é diferente de patrimônio, por isso que não se fala em universalidade de direito, mas sim universalidade de fato. Está errado aqui, mas é universalidade de fato. Ok? Beleza. E aí é o seguinte, então, a gente já consegue compreender quais são os elementos que compõem esse estabelecimento. Como aqui mostra na imagem aqui para vocês, os bens materiais ou corpóreos, ou bens imateriais ou incorpóreos. Né? Os bens materiais aqui a gente coloca o computador, impressora, né? O carro, dentro aqui dessa questão aqui da questão do estabelecimento. E os bens incorpóreos a gente verifica aqui como o ponto, né? O ponto empresarial, a marca, o aviamento,
Esses são os elementos, então, que compõem o estabelecimento. Bens materiais e bens imateriais. Bens corpóreos e bens incorpóreos, beleza? E aí é o seguinte, eu coloquei aqui 2 slides relacionados ao ponto empresarial, mas eu acredito que, de acordo com a ementa, deixa eu ver se eu já consigo aqui abrir a ementa, nosso Integris. Lá no Integris, eu acredito que deve ter um assunto específico para a gente falar só da proteção do ponto empresarial. Na aula de hoje, eu vou falar só brevemente sobre essa proteção. Aqui, sessão inspirada. Vou tentar entrar de novo. Beleza, acho que agora vai. Ok. Teoria geral, aula de hoje, quarta-feira. Certo. Ó, nós estamos trabalhando aqui, ó, em um item 6, estabelecimento empresarial. Essa aula aqui de empresário individual e Eireli, eu vou deixar para falar ela depois que nós falarmos aqui do nome empresarial. Falamos do nome empresarial e a gente toca no assunto aqui da Eireli, do empresário individual e iniciando a questões societárias, beleza? E aí é o seguinte, nós estamos então aqui na aula 6. E nós vamos ter uma aula aqui, ó, proteção do ponto empresarial. Portanto, na aula de hoje, né, eu coloquei aqui esse ponto empresarial, mas só para a gente já ficar, né, ciente da próxima aula que nós vamos falar desse ponto empresarial. Nossa net aqui está muito ruim, professor. Mas o que está tendo aí? Está travando? É o áudio? O áudio está travando ou ele está normal, gente? O áudio? Não, a questão é a net da pessoa mesmo. O áudio está normal, entendeu? Agora, em alguns lugares a internet é ruim aí, infelizmente, né? Entendi. Pois então vamos continuar, né? Assim, eu tento ir para um local que fique melhor a sua internet. E aí é o seguinte, gente, ponto empresarial, né, não se confunde com imóvel, tá? Basicamente, o ponto empresarial não se confunde com imóvel. E aí, deixa eu ver aqui mais uma no bate-papo aqui. A minha está, a minha é boa, ok, a minha também, tá. E aí é o seguinte, esse ponto empresarial, ele não é um imóvel. O ponto empresarial, ele é algo incorpóreo. O imóvel, ele é corpóreo, beleza? O ponto empresarial, a gente utiliza mais na logística, naquela questão. Ele é o responsável pelo sucesso daquela atividade empresária, beleza? Porque você vai montar o seu ponto no local onde tenha muitas possibilidades de muitos clientes, beleza? Essa é a ideia. Então, o ponto empresarial não se confunde com o imóvel, beleza? O imóvel... ele é um bem corpóreo, um bem material. O ponto empresarial, ele já é um bem incorpóreo que diz respeito àquela questão de estratégica, beleza? Da atividade, do exercício da atividade empresária, beleza? E aí é o seguinte, olha, como eu disse aqui, é elemento incorpóreo do estabelecimento, beleza? E aí, essa questão do ponto empresarial, a peculiaridade dele é só a questão da proteção, porque é tão importante o ponto empresarial que existe uma proteção para ele. Por exemplo, é protegido como um elemento integrante do estabelecimento do locatário, né? Ele tem direito à renovação do contrato de locação, né? E tem direito à indenização no caso de nós estivermos trabalhando aí uma não renovação do contrato de locação. Essa proteção em si nós vamos ver na próxima aula, né? Hoje nós vamos falar por alto sobre essa proteção, beleza? Tá, eu vou falar mais um pouco devagar. E aí, assim, o que é que a gente entende dessa proteção? Lá na lei de locação, a lei 8.245, ela fala o seguinte para nós, olha, o locatário deve contar com um contrato escrito de prazo determinado, beleza? Já é diferente da locação residencial, beleza? Que pode ser contrato verbal, pode ter prazo indeterminado. A locação empresarial, ela é diferente, é um contrato escrito e tem que ter esse prazo determinado, prazo mínimo de contrato, né, que se busca renovar o somatório de seus prazos
deve ser de 5 anos, e o locatário deverá estar atuando no mesmo ramo da atividade pelo prazo mínimo de 3 anos, beleza? Essa questão em si, a gente vê na próxima aula. Estou colocando aqui para vocês só alguns pontos importantes da lei de locação do artigo 51, beleza? E aí, a ideia básica é o seguinte, é essa proteção do ponto empresarial, que o locatário, ele não, o locador, quer dizer, não pode tomar o ponto empresarial, em caso de contrato de locação, de qualquer forma, beleza? Porque, caso contrário, se ele não quiser renovar o contrato por questões sem justificativa plausível e tudo mais, cabe até indenização a favor da sociedade empresária ou do empresário que está ali naquele ponto empresarial, beleza? Mas tem algumas exceções para a retomada, né? Por exemplo, se o locador pretende, por ele próprio, utilizar o imóvel, seja querendo exercer uma atividade econômica, seja querendo só morar naquele ponto, ele pode, então, retomar. Né? Se por determinação do poder público, se por determinação do judiciário, tiver que fazer uma reforma naquele imóvel onde está ali o ponto empresarial, ele também pode retomar. E se o locatário, que na verdade é o empresário ou a sociedade empresária, tiver pagando valor abaixo do mercado e não queira, né, fazer a negociação para que o valor fique no valor de mercado. Também o locador, nesses 3 casos aí que a lei coloca, ele pode fazer a retomada do imóvel. Mas o que eu quero hoje para vocês é só que vocês tenham em mente que o ponto empresarial, gente, ele é tão importante, né, que existe uma proteção específica para ele, que em caso de retomadas injustificadas ou não renovação do contrato de forma justificada, se o locador não justificar o porquê que não está renovando e tudo mais, for uma justificação irrisória, ele pode comprometer a atividade empresária ali desenvolvida, levando, sim, até a questão de crise econômica e financeira daquela sociedade empresária ou daquele empresário, e ele pode acabar tendo que indenizar o locatário lá, que é o empresário, viu? Então, esse é o rigor aí do ponto empresarial, e eu acredito que o básico para essa aula de hoje é isso que eu quero de vocês, só que vocês entendem que existe essa proteção específica, uma proteção especial do ponto empresarial, porque ele, gente, como eu disse para vocês, ele é que trabalha toda a sistemática, é ele quem vai dizer se aquela atividade empresária vai ter sucesso ou não, porque a depender do local onde você monta a sua atividade empresarial, aí você vai saber se vai ter muitos clientes ou se não. Beleza? Essa é a ideia básica, e por isso que ele é tão importante, por isso que existe essa proteção especial para ele. Beleza? Outra questão interessante, como eu coloquei aqui para vocês, também faz parte do estabelecimento, é o aviamento. Alguém já ouviu falar do aviamento? O que vem a ser aviamento? Né? Aviamento mercantil, o aviamento empresarial. De modo simples, prático, coloquei para vocês, que é uma aptidão para gerar lucros. Beleza? E, de modo geral, eu acredito que toda a doutrina, seja Rubens Ezequiel, Ricardo Negrão, eles vão trabalhar que aviamento, gente, é essa aptidão de gerar lucros, beleza? Em decorrência da logística organizacional. E mais nós vamos ter doutrina que divide aviamento subjetivo e aviamento objetivo, né? Ele fala o seguinte, aviamento, de modo geral, é aptidão para gerar lucro. Essa aptidão para gerar lucro pode ser dada em relação ao empresário, né, titular da atividade, ao empresário que exerce a atividade. Ele é quem tem toda a logística organizacional e que, por conta dele, se trabalha o lucro ali daquela atividade empresária. Então, a gente chama de aviamento subjetivo. O aviamento objetivo diz respeito aos bens do estabelecimento utilizado para o exercício daquela atividade. Beleza? Então, tem doutrina que vai classificar, né, entre aviamento subjetivo e objetivo. Mas, seja como for, nós vamos entender, de modo geral, que o aviamento é a aptidão da empresa para gerar lucros em decorrência dessa logística aí organizacional. E ela é interessante que o Código Civil só trabalha a questão do aviamento em um único momento, que é lá no artigo 1887, parágrafo único, né? Você não vai ver o Código Civil falando de aviamento em nenhum outro momento, somente nesse aqui. Vou mostrar lá para vocês.
Artigo 1187, parágrafo único. 187, parágrafo único. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Entre os valores do ativo, podem figurar, desde que se proceda anualmente a sua amortização, inciso 3, coloca aí para nós, a quantia efetivamente paga a título de aviamento de estabelecimento adquirido pelo empresário ou sociedade empresária. Beleza? Então, o nosso Código Civil, ele só fala essa palavra aviamento em um único momento, que é nesse artigo aqui, 1887, parágrafo único. Vamos confirmar isso aqui, colocar aqui aviamento. Olha lá, como você pode ver aqui, é 1 de 1. É o único momento em que o Código Civil trata de aviamento. Não tem outro. Não tem outro, é somente esse. Beleza? Então, o que a gente entende de aviamento? Essa aptidão para gerar lucro. Beleza? E algumas doutrinas colocam lá, subjetivo, objetivo. Subjetivo, diz respeito ao empresário. A aptidão de gerar lucro se concentra no empresário. A logística é dele. Beleza? E o objetivo diz respeito aos bens. Os bens que compõem ali o estabelecimento é que estão ali organizados de modo a gerar lucro. Aí você pergunta, exemplo, professor, imagina um supermercado. Você entra ali no supermercado, se você observar, os bens, aqueles produtos que estão mais aptos a gerar lucro, ou seja, que estão numa faixa, num preço razoável, que sai muito e que tem facilidade de venda, eles vão estar ali na altura básica, ali entre o seu ombro e tudo mais, numa altura legal para você só pegar e botar no carrinho, beleza? Já aqueles produtos que são mais difíceis de vender, ou que são muito baratos, ou eles vão estar lá embaixo, ou eles vão estar lá em cima, beleza? Isso é a ideia do aviamento, é essa logística, beleza? É essa logística diz respeito a isso. São os bens do estabelecimento utilizados aí para gerar lucro para a empresa. Trabalha mais ou menos isso aí, ok? Beleza? E a nosso fim da aula é falando sobre os 3 passos. A gente já está finalizando a aula, beleza? E o 3 passos, gente, é o contrato de compra e venda, né? A pergunta básica é isso aqui, ó. Como é chamado o contrato de alienação do estabelecimento do direito empresarial? Chama-se de 3 passos, beleza? Deixa eu ver aqui o bate-papo, alguém falou alguma coisa? Ô, Glória! E aí é o seguinte, artigo 1143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, transativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. A gente já tocou nesse artigo, a ideia é a gente entender o que é esse translativo e o que é esse constitutivo. Translativo, gente, implica na transferência de propriedade. Patrimônio que era meu, passou a ser agora, depois do contrato de compra e venda, passou a ser agora do Arilson. Ou seja, houve uma eficácia translativa. Mudança de propriedade. Antes era meu, depois que houve a venda, passou a ser do Arilson. E o constitutivos não importa nessa transferência de propriedade, ou seja, uma locação, um usufruto, um arrendamento, porque eu vou locar para o Arilson, mas eu continuo sendo o proprietário, beleza? Então, é só um contrato constitutivo. Ocorre muito com o arrendamento, beleza? Principalmente ali no GV ali, que você for olhar aquelas lojinhas lá de assistência de celular, né? Ali mais é arrendamento mercantil que ocorre. Tem uma empresa que é titular e alguém está riscando aí a tela e as pessoas arrendam aquele pontozinho lá para poder trabalhar lá o seu negócio, né? Mas a titularidade em si, a propriedade fica centrada na pessoa do arrendador, beleza? E aí, a gente compreende, então, que o contrato de alienação, né, que é o de compra e venda, ele é chamado de 3 passos, beleza? Então, nós temos a seguinte, tem, gente, uma nomenclatura aqui que ele é interessante, beleza? Por exemplo, o 3 passos, a gente chama o vendedor, que quem está vendendo, de 3 passantes, né? Ele aliena para o adquirente. O adquirente, a gente chama ele de 3 passatário, beleza? Então, nós temos essa seguinte ideia aí do contrato de 3 passos, beleza? Quem está vendendo
a gente chama de trespassante. Quem está comprando, que é o que está adquirindo, a gente chama de trespassatário, beleza? E a venda em si, a gente chama de trespasse, beleza? Entendemos essa nomenclatura? Põe no slide, mestre. Depois eu vou colocar para vocês antes de... Porque aqui está PDF. Antes de enviar para vocês, eu vou colocar para vocês. Ok? Essa nomenclatura. Adquirente do... Quer dizer, o vendedor do estabelecimento, que é o proprietário, a gente chama ele de trespassante. Aquele que compra, que é o adquirente, a gente chama ele de trespassatário. E a venda, a alienação em si, a gente chama ela de trespasse. Beleza? E aí eu vou, antes de enviar para vocês, eu coloco ele no negócio aí, quer dizer, no slide para vocês. Beleza? E o nosso artigo 1144 fala o seguinte, ele é interessante, gente, ó, cuidado, ele cai em prova muito na OAB, ele sempre vai estar uma questão relacionada a trespasse no OAB, não tem jeito. E fala o seguinte, ó, o contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiro, depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis e de publicado na imprensa oficial. Porque é o seguinte, esse contrato de alienação, esse contrato de usufruto ou arrendamento, ele gera, a priori, uma eficácia interpartes. Vocês já estudaram isso lá na teoria geral dos contratos. Né? O contrato, ele gera uma eficácia entre as partes, que é interpartes. E aí vocês até já devem ter ouvido falar, o contrato é lei entre as partes, mas na verdade não é lei. Né? Então, por que se fala isso? Porque ele gera uma eficácia entre as duas partes contratantes. E para que eu possa dizer que um terceiro, que nada tem a ver com esse contrato que eu fiz, por exemplo, eu estou vendendo um estabelecimento empresarial para o Arilson, e aí, para que o Dinaxo possa dizer que ele teve conhecimento, ou que nós, eu e o Arilson, possamos dizer que o Dinaxo tinha conhecimento desse contrato, por mais que ele seja um terceiro estranho à relação, a gente tem que fazer o quê? Duas coisas, dois requisitos. Averbar a margem da inscrição do empresário, beleza? Ou seja, a gente vai arquivar isso, registrar esse contrato da junta comercial, que é o registro público, beleza? E, além disso, publicar na imprensa oficial. Quando se fala em imprensa oficial, gente, não é jornal de grande circulação, não. É o diário oficial, beleza? Lá no DO. Ok? Então, esse artigo ele é super importante para vocês, guardem ele, que o contrato de alienação, de usufruto, de arrendamento, só produz efeitos depois de cumprir dois requisitos. Regra geral, averbar ele na junta comercial e publicar ele na imprensa oficial. Beleza? Ok? E aí é o seguinte, então nós temos aí, ó, os atos de publicidade do contrato, precisamos promover o registro desse negócio na junta comercial, que é o registro público de empresas mercantis, e também publicar na imprensa oficial, beleza? Se a gente não publicar, se a gente não cumprir esses requisitos, a gente não pode dizer que esse nosso contrato estabelecido entre eu e o Arilson tem efeito aí erga omnes para todo mundo, ok? Essa é a ideia básica. Aí a pergunta básica, essa publicidade pode ser dispensável? Gente, é requisito da lei, tá aqui. O artigo 1144, ele é claro, ok? Alguém comentou no bate-papo? Deixa eu ver aqui. Tá. Tranquilo, Dinax. Aí é o seguinte, esse artigo 1144, ele é claro. São esses dois requisitos. Só que você lembra o seguinte, lá quando nós estudamos o fundamento do direito empresarial, quando a gente estudou os princípios do direito empresarial, a gente viu que na Constituição, artigo 170 da Constituição, o último inciso dela, diz lá que as microempresas e empresas de pequeno porte têm que ter tratamento diferenciado. E aqui a gente vislumbra um tratamento diferenciado. Porque se o alienante, né, se o vendedor, ele se nós estivermos trabalhando aqui uma microempresa, empresa de pequeno porte, ela fica dispensável da publicação, beleza? Se nós estivermos trabalhando, então, uma microempresa, né, uma empresa de pequeno porte, o artigo que trabalha as microempresas de pequeno porte, a Lei Complementar 123 de 2006, a Lei Complementar 123 de 2006, entre os artigos 70 e 71, vamos abrir ela aqui, ela vai determinar lá para nós essa dispensa. Deixa eu confirmar com vocês aqui.
esse artigo. Site do Planalto, aí de 2006, artigo 70. Vamos ver aqui. Abriu, tá. Artigo 21, 23, artigo 26. Mais embaixo, está no 40, 50, 64. Ok. 71, aqui, 70. As microempresas, os empresários, ok. Artigo 71. Os empresários e as sociedades que tratam a lei complementar, nos termos da legislação civil, fica dispensado de publicação de qualquer ato societário. Beleza? Então, com base nesse artigo aqui, o artigo 71 da Lei Complementar 123 de 2006, né? Voltando aqui para o nosso slide, né? Quando a gente fala aqui de atos de publicação do instrumento, né? Do contrato, e se nós estivermos trabalhando uma microempresa, empresa de pequeno porte, ela fica dispensada de publicar aí esse contrato. Mas ainda assim deve fazer o registro na junta comercial. Beleza? Deixa eu ver aqui o bate-papo, tá falando aqui. Qualquer artigo que fala sobre a junta ou do... Como assim? Não entendi. Ah, não. Qual o artigo que fala sobre a junta ou do... Tá falando aí? É o artigo 1144, viu? Isso aqui, ó. Do Código Civil. Ele fala o seguinte, todo contrato, seja ele de alienação, usufruto ou arrendamento, só produzirá efeitos dois requisitos: averbar na junta comercial, ou seja, registrar na junta comercial, e publicar na imprensa oficial, que é o diário oficial. Exceção, se nós estivermos trabalhando na microempresa, o artigo 71 da lei complementar, ela dispensa essa publicação. Beleza? Mas ainda precisa, sim, promover o registro na junta comercial. Ok? E o artigo 1145, gente, ó, é o seguinte: eu posso vender o estabelecimento? Né? O artigo 1145, numa tradução livre, ele fala o seguinte: olha, você quer vender o estabelecimento? Você pode? Eu posso? Digamos assim, sim, você pode vender o estabelecimento. Beleza? O artigo 1145 deixa claro que você pode. Mas o que ele vem dizendo? Quer vender? Beleza, vende, desde que você tenha pago todos os credores. Beleza? E aí você fala, mas eu não paguei todos os credores. Eu posso continuar? Posso vender? Espera lá, você não pagou os credores e quer vender? Você pode vender. Mas você precisa manter bem suficiente para pagar os seus credores. Aí você pergunta, tá, mas se eu não paguei todos os credores, e nem vou manter bem suficiente para pagar todos os credores, eu ainda posso vender? A nossa terceira pergunta. Aí você vai falar, não, o Código Civil, você olhando o Código Civil, a gente já lê de novo, ele vai dizer para vocês, olha, você pode vender, mas se você obtiver autorização unânime de todos os seus credores. Beleza? É isso que diz para nós o artigo aí do Código Civil, artigo 1145. Vamos ler. Se o alienante não restar em bens suficiente para sorver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende de pagamento de todos os credores ou do consentimento deste, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Então, você quer vender o estabelecimento? Pode vender, desde que você pague todos os credores. Se você não pagou os credores, você pode vender? Pode, desde que você mantenha bem suficiente para pagamento de todos os credores. E se você não manter bem suficiente e nem pagou todos os credores, pode vender? Pode, desde que você tenha o consentimento de todos eles, de modo expresso ou tácito. Beleza? Expresso, aquilo que é expresso, né? Você emite uma carta para eles, eles retornam a carta para você. E tácito, você notifica ele, passou 30 dias da notificação, presume-se o aceite. Beleza?
ok? E aí é o seguinte, professor, a dúvida é, se eu não cumprir o que diz o artigo 1145, eu não paguei os credores, não vou manter bens e nem pedi autorização de todo mundo, todos os meus credores. Mesmo assim, eu vendi. O que é que acontece? Tem alguma consequência? Tem, gente. E a consequência é o artigo lá da lei de falência, artigo 94 da lei de falência. Se você vendeu descumprindo o artigo 1145, você incorreu em ato de falência. Beleza? E aí os seus credores, com base nesse ato, provando que você vendeu sem a autorização deles, eles vão pedir a sua falência, ingressando com ação revocatória para que o bem que foi alienado volte para a sua esfera patrimonial. Beleza? Então, eu coloquei para vocês, percebam que o desrespeito ao artigo 1145 pode gerar repercussão no caso de decretação da falência do empresário, da sociedade empresária ou da EIRELI, que alienou o estabelecimento empresarial, ignorando os parâmetros do artigo 1145. Então, qual é a consequência da venda, da alienação do estabelecimento sem cumprir o artigo 1145? Ato de falência, o credor pode pedir a sua falência e ainda pedir uma ação revocatória para que o bem que saiu do seu patrimônio, foi para a esfera de patrimônio de B, volte e regresse ao patrimônio do vendedor. Beleza? Ok? Entendemos isso aí? E aí, os demais artigos, gente, são artigos informativos. Por exemplo, o artigo 1146, ele fala, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos. Como é que isso cai em prova, gente? Ó, a prova é esse aqui, ó, que está em vermelho, beleza? Cuidado com esse que está em vermelho, porque eles vão colocar aí para vocês, o adquirente responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, aí eles vão colocar, ó, contabilizados ou não. Ponto. Aí você acaba caindo na pegadinha, porque a prova muda isso aqui, ó. Eu só vou responder pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência. Por exemplo, eu estou vendendo ali para o Sodré, beleza? O Sodré está comprando o estabelecimento. O Sodré só vai responder por os débitos anteriores desde que esses débitos estejam regularmente contabilizados. Ok? Então, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizado, continuando o devedor primitivo, no caso eu, solidariamente responsável, obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir do quanto os créditos vencidos e da publicação, quer dizer, da publicação, e quanto aos outros, da data de vencimento. Beleza? Então, eu que sou o vendedor, o Sodré é o adquirente, ele só responde por débitos anteriores à transferência se estiver contabilizado, beleza? E eu, vendedor, continuo respondendo solidariamente pela obrigação, pelo prazo de 1 ano, beleza? A partir, quanto aos créditos vencidos, a partir da publicação. E quanto aos outros créditos, a partir da data de vencimento, beleza? Deixa eu ver aqui, tem um bate-papo, tem uma mensagem. Esse material está no e-mail? É para estar, beleza? Mas eu acredito que tenha, como tem uma inconsistência aqui nele, eu vou colocar ele novamente, beleza? E aí é o seguinte, o artigo 1147 é outro artigo interessante, né? Ele envolve esse exemplo aqui do restaurante. Fala o seguinte, ó, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Isso aqui, gente, esse artigo 1147, a emenda de vocês, ela colocou lá para vocês. Ó. Deixa eu botar aqui na emenda. Ele colocou para vocês, chamando isso aqui, ó, cláusula de não restabelecimento, ok? Cláusula de não restabelecimento. O que é isso, professor? Cláusula de não restabelecimento. É o que diz aqui, ó, o artigo 1146. Eu vou trabalhar ele com o exemplo do restaurante. Imagina que eu montei um restaurante, beleza? O restaurante, ele vende 1000 pratos por dia, beleza? Então, ele tem uma boa margem de lucro, vende 1000 pratos por dia, todos os dias. E aí, deixa eu ver aqui o bate-papo. Professor, fale mais sobre essa contabilização de dívidas no 3 passos. Tá. Já que eu falo para vocês, deixa eu terminar aqui o exemplo do restaurante. Então, eu tenho esse restaurante,
e ele vende 1.000 pratos por dia. Ok, estou lá vendendo e de repente chega uma pessoa para mim, vamos supor que chega aí a Keliane e fala, olha, eu quero comprar esse restaurante. E aí eu vou oferecer 5 milhões por esse restaurante, por todas essas questões de estabelecimento, e aí a gente faz o contrato e eu vendo, passo tudo para ela. Eu posso, será que é justo que eu, depois de vender esse estabelecimento, depois de vender para ela por esse valor, eu volte e me restabeleça no mercado para fazer concorrência para ela? Né? Essa é a ideia. Será que é justo isso? É a questão da cláusula de não, que a emenda de vocês colocou aí, a cláusula de não restabelecimento. Então, o que é que o Código Civil fala? Olha, se no contrato de alienação vocês não falaram sobre isso, eu, Código Civil, digo, você é vendedor, só vai poder fazer concorrência para quem você vendeu depois de 5 anos. Beleza? Estabelecida aí 5 anos. Então, qual é a regra? O alienante do estabelecimento empresarial estará impedido de restabelecer para fazer concorrência adquirente do estabelecimento pelo prazo de 5 anos. Ok? Qual é a exceção? O contrato pode prever um prazo menor ou maior, depende do contrato. Beleza? Se o contrato nada disser, aplica-se a regra prazo geral de 5 anos. Ok? Tranquilo, gente? Essa aqui... Professor, essa questão da concorrência... Desculpa. Essa questão da concorrência, por exemplo, tem um local específico, assim, por exemplo, dentro da cidade, se ele vai colocar um restaurante do outro lado da cidade, ainda assim seria considerado concorrência? Ainda como assim é que a doutrina entende essa questão? Sim, ainda assim seria considerado concorrência, porque a ideia de não restabelecimento é não você voltar à mesma atividade. Né? Você, claro, pode voltar a uma atividade empresária, mas não a mesma, entendeu? Essa é a ideia da cláusula de não restabelecimento, ok? E, claro que... Isso dentro da mesma cidade, dentro do mesmo estado, como é que funciona? Dentro do mesmo país? Aí é o seguinte, o nosso código, ele não deixa claro relacionado ao âmbito territorial. Né? Presume-se que seja ali no local onde você fez o estabelecimento. Então, a gente trabalha, se nós vendemos aqui em Imperatriz, válido aqui em Imperatriz. Eu posso estabelecer-me em outro local. Beleza? Essa é a ideia básica aí do contrato. O contrato ali, ele é mais ali onde está sendo efetivado o contrato. É claro que no contrato a gente pode estabelecer quais os âmbitos geográficos que vai ser colocado ali. Você não vai poder se restabelecer aqui em Imperatriz e nem em região, já que o seu ponto, já que a sua atividade empresária, ela pega Imperatriz e região, entendeu? Então vai depender muito do que disser o contrato. Se nada disser o contrato, a cláusula é de 5 anos, estabelecida ali onde foi feito o contrato. Beleza? Basicamente isso. Ok? Certo. Professor, fale mais sobre essa contabilização de dívida de 3 partes, distanciamento. Não entendi, Cluziel, essa questão do distanciamento. Não, professor, distanciamento era em relação a essa dúvida de Naxo aí. O perímetro de distância. Entendi. Como eu disse para vocês, o contrato ele é ali feito ali naquela região, entendeu? Então, no contrato pode prever essa questão aí de quais locais é que vai ser abrangido, beleza? Mas se nada disser, presume-se ali que é naquele local onde se está fazendo o contrato. Ok? Beleza, gente? E sobre o Closiel perguntou aí, gente, essa questão aí dessa contabilização. Se vocês assistirem o vídeo da aula, né? Alguém ligou o microfone aí? Deixa eu coisar aqui. Pronto. Se vocês assistirem o vídeo lá da aula passada, que está disponível na Integris, na aula passada, né, tem um link lá, nós falamos da escrituração. A escrituração, ela fala sobre uma obrigação do empresário que é manter livros contábeis, beleza? Então, nesses livros contábeis, você vai colocar o faturamento, aquela questão da empresa, o ativo e o passivo da empresa, numa periodicidade anual, beleza? Então, nesse livro contábil, se estiver os débitos anteriores à transferência, se estiver contabilizado, se estiver escriturado, trabalhando essa ideia da contabilização, e aí você responde. Porque quando você compra esse estabelecimento, você vai também verificar a questão dos livros empresariais, entendeu? Então, se estiver tudo contabilizado, bonitinho, de acordo com as normas usuais de contabilidade,
você vai responder por aqueles débitos anteriores. Agora, se você compra um estabelecimento, tem débitos anteriores que não foram contabilizados, é por isso que as sociedades elas param para balanço. Você já ouviu falar, fechado para balanço, é porque elas estão fazendo a contabilização de tudo, do ativo e do passivo. Então, se você está comprando um estabelecimento e não está contabilizado, você não tem por que responder. Entendeu? Então, você só responde por débitos anteriores se estiverem devidamente contabilizados. É a questão da escrituração, uma obrigação do empresário que eu falei, né, na aula passada, que foi em modo videoaula gravada. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida antes da gente passar aqui para as questões? Para a gente finalizar? Vamos abrir esse espaço aí. Essas aulas estão no Integris, esses PDF, né? Isso. Vou postar no Integris. Pode deixar. Beleza. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Quiser contribuir aí para a aula, pode contribuir. Pois então, vamos ver aqui se vocês conseguiram captar a mensagem, né? A primeira questão aqui, gente, dessa verificação de aprendizagem, é sobre uma prova de 2019 da CESP, viu? Cuidado com essa banca CESP, né? É uma bancazinha complicada. Prova para juiz. A gente pensa, nossa, prova para juiz. Vamos lá. Assinale a opção que indica a denominação dada ao elemento incorpóreo do estabelecimento empresarial. As aulas ficarão disponíveis depois? Sim, ficarão. Voltando aqui. Assinale a opção que indica a denominação dada ao elemento incorpóreo do estabelecimento empresarial, pertencente ao empresário e que concerne a localização do imóvel onde é exercida a mercância ou atividade industrial, que não se confunde com o imóvel propriamente dito e que muitas vezes assume papel preponderante para o sucesso da empresa, seja pela relação com os clientes, seja pela relação com os fornecedores, e que é protegida por lei de locação. Qual é, gente? Clientela, aviamento, trespasse, fundo mercantil, ou o último, letra E aí, o ponto empresarial. A Giovanni colocou o ponto. E aí? É a letra D, né? Não o fundo mercantil. Letra D, o fundo mercantil? Tô achando que a letra D também. O que é fundo mercantil? O estabelecimento, né? A gente viu aqui no início das aulas, deixa eu voltar, ó, na questão de terminologia, fundo de comércio. A gente trabalha aí, ó, fundos mercantis, né? O Carvalho de Mendonça coloca que o estabelecimento é um fundo mercantil. Assim, a diferença entre comércio e mercantil, assim, para mim isso era sinônimos, assim. É basicamente sinônimo, né? Hoje, pela teoria da empresa, é tudo basicamente a mesma coisa. A ideia do comércio em si é por causa da troca e venda, né? Era a questão dos atos de comércio, né? Em que você utilizava para uma determinada atividade. São atos de comércio, por exemplo, atividade fim, atividade meio, por exemplo, o comércio em si era vender, beleza? Mercância é a questão da troca, entendeu? E aí, mas é tudo hoje basicamente sinônimos. Pois é, eu acho que é a D, fundo mercantil, porque é incorpóreo, né? Um elemento incorpóreo, então acho que passa a ser o estabelecimento. Beleza. Se fosse corpóreo, seria... Zé? Mário quer falar. Fala aí, Romário. Eu acho que a letra E. Por quê? Porque o ponto empresarial é justamente um elemento incorpóreo do estabelecimento. E o estabelecimento vem dessa ideia de fazer atividade, exercer a atividade mercância ou atividade industrial. Eu iria por eliminação. E aí eu estou vendo aqui que não caberia na A, na B ou na C. Esse fundo mercantil aí eu não peguei bem o início da aula. Então eu iria na E, que é o que eu anotei aqui sobre o elemento incorpóreo do estabelecimento. Entendi. Eu também viria de E também, sim. Então vamos lá. Primeira ideia, o que é clientela, gente? O que a gente entende por clientela? Né, para a gente ir para a eliminação. Clientela, o nome já diz, é o conjunto de pessoas, né? Conjunto de pessoas ali. Isso, são clientes. Você sabe qual é a diferença de cliente para freguês? Falando aqui nessa ideia? Cliente para freguês. É interessante essa nomenclatura, porque é o seguinte, ó, cliente é o clientela, né? Conjunto de pessoas
que tem uma relação jurídica com a sociedade empresária, ou seja, que já comprou na sua aquela atividade. Se você, por exemplo, tem aquele comérciozinho, cliente seu é aquele que já comprou. O freguês, diferentemente, é aquela pessoa que sabe onde você está localizado, que passa por você, mas que nunca comprou, mas nunca estabeleceu um contrato com você, de compra e venda, beleza? De mercadoria, por exemplo. É basicamente essa a ideia de cliente para freguês, beleza? Então, clientela, gente, é um conjunto de pessoas. Freguês é o básico. Doutor André. André é idiota, viu? Tá certo. Tá errado, não. Aí é o seguinte, gente. Aviamento. Como eu coloquei para vocês, aviamento é o quê? Aquela logística, é a aptidão para gerar lucros. O que a nossa questão está colocando é o seguinte, ó. Assinar a opção que indica a denominação dada ao elemento incorpóreo, aviamento é incorpóreo, do estabelecimento empresarial pertencente ao empresário, ok? E que concerne a localização do imóvel, onde é exercida a mercância ou a atividade industrial, mas que não se confunde com o imóvel. Então, não tem nada a ver com aviamento. Aviamento é a logística, a questão, a aptidão para gerar lucro, ok? O trespasse é esse contrato de alienação, que também não envolve essa questão aqui, beleza? Que não é concernente à localização e que não se confunde com o imóvel, propriamente dito, e que muitas vezes assume papel preponderante para o sucesso da empresa, beleza? O fundo mercantil, a ideia básica dele, gente, que o pessoal coloca aí como se ele fosse estabelecimento, mas o fundo mercantil a gente pode entender ele como a questão do valor agregado ao estabelecimento, beleza? Isso a gente entende dessa forma o fundo mercantil, o valor agregado ao estabelecimento. Então, não seria esse o nosso ponto aqui da questão. Seria realmente, para quem acertou, colocou aí o ponto empresarial. Porque o ponto empresarial é isso, gente. Dependendo do ponto empresarial, o sucesso da sua empresa está garantido ou não. Beleza? E ele é protegido pela lei de locação, como eu coloquei aqui para vocês, mas aqui em cima. Aqui, ó. Proteção do ponto empresarial em locação, tá vendo? Então, a nossa resposta correta aqui é a letra E. Ok? E segunda questão, são só 3 questões. Essa aqui é da CESP também, o nível de procurador. Fala o seguinte: o estabelecimento comercial é todo um complexo de bens, materiais e imateriais, organizado para o exercício da empresa. Os bens materiais do estabelecimento comercial incluem A, o ponto comercial, B, marcas e patentes, C, os contratos, D, o nome empresarial e E, as mercadorias. Ixi. E aí? O estabelecimento. O senhor disse na aula que marca, né? Incluiria o estabelecimento. Mas a mercadoria também, para mim, seria. É que ele está perguntando, ó, os bens materiais. Ele está querendo falar, ele está pedindo para você, o X da questão aqui é esse. Deixa eu botar aqui, ó, destacando aqui, é esse aqui, ó, bens materiais. O X da questão é esse aqui, ó. Os bens materiais do estabelecimento incluem. O ponto comercial é material, gente? Não é. É um elemento incorpóreo. Então, vem aqui, ok? Marcas e patentes? É. Não. Elemento incorpóreo. Não, também não. Os contratos são bens materiais dentro do estabelecimento? Não. Pode ser que um contrato, né? A gente trabalha, talvez sim, talvez não. Então, a gente está trabalhando bens materiais. Um contrato em si, a gente pega nele, né? Mas não está trabalhando essa ideia de estabelecimento. Então, não. O nome empresarial? Também não. A letra E, né? Aí a nossa querida Sobrou a letra E. mercadorias, né? É só você pensar, são os produtos. Beleza? Os produtos são os bens materiais, ok? Tranquilo também, excesso de procurador. Deixando aqui, passar aqui para o outro slide. Nosso último. Esse aqui. Inspetor fiscal de rendas. Esse aqui, apesar do nível... Deixa eu mudar bem aqui, calma aí.
assim, a questão fala assim, ó, a respeito do estabelecimento, assim entendido todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária, assinale a alternativa correta. A. O contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento por alienante solvente produzirá efeitos quanto a terceiros mediante averbação à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis, independentemente de publicação. Isso aqui está verdadeiro ou falso, gente? Falso. Falso, né? Porque a gente já viu que um dos requisitos aqui da questão de... Deixa eu ver aqui. Não. Aquela atividade falou sobre isso aí, né? Aquela... Isso. O estagiário tinha deixado de fazer o arquivamento. De fazer o arquivamento, é. Então, dos requisitos, gente, é a publicação. Beleza? A gente só dispensa a publicação no caso de vai usar o mouse é ruim, ó, tu é doido. Ou PP, beleza? Em caso de ME ou EPP, aí sim é dispensada essa publicação. Letra B, então essa aqui está falsa. O adquirente de estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, contabilizados ou não, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. É aquela mesma história que eu falei para vocês. O que vocês acham? Está verdadeiro ou falso essa daqui? Falso. O erro está aqui, ó. Contabilizados ou não. Isso. É como eu falei para vocês. Como não tem muito o que se cobrar, as pessoas botam pegadinha. Então, é desde que devidamente contabilizado. Não é verdadeiro. Letra C. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se tiverem caráter pessoal. E aí? Eu acho que é... Salvo disposição em contrário, a transferência importa aí. Cadê? Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento. Vamos ver o que é que diz aqui o nosso Código Civil. Deixa eu abrir aqui o Código Civil. Artigo 1148. Olha, texto de lei. Coloca assim, ó, salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, ok? Se não tiverem caráter pessoal. E aí a gente volta aqui no nosso slide e ele coloca aqui para nós, ó, Pessoal. o caráter pessoal, né? Se tiverem, então, caráter pessoal. Então é isso que está errado. Faltou só um nãozinho aí. Faltou só o não. É texto de lei. Então aqui também está errado. Nós temos essas questões aí erradas. A próxima, deixa eu ver aqui. Ok. Vou apagar aqui. Letra D. Fala assim. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferidos produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência. Independente de qualquer outra circunstância, o devedor responderá por perdas e danos, se não obstante a cessação, pagar tais créditos ao cedente. Ele está atrapalhando aí a ideia de responsabilidade, né, em cima aí do empresário. Né? A gente pensa no seguinte, no artigo 149 do Código Civil, que é o último artigo. Deixa eu ver se eu abro aqui ele para vocês. 1149, fala lá. A cessão dos créditos referente ao estabelecimento transferidos produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar o cedente. Beleza?
E o erro da questão aqui, voltando aqui para o slide, é isso aqui, ó. Independente de qualquer outra circunstância. Ok? Então, aqui o artigo 1149, né, do Código Civil fala de forma diversa. Portanto, ele diz que essa questão aqui é errada e sobra a nossa letra E. Se ao alienante não restar bem suficiente para absolver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende, além dos requisitos legais ordinariamente exigidos em qualquer alienação de estabelecimento, do pagamento de todos os credores ou do consentimento deste de modo expresso ou tácito em 30 dias a partir da sua publicação. É aquela ideia que eu falei para vocês. Quer vender o estabelecimento? Pode? Pode, desde que você pague todos os credores. Não paguei todos os credores. Posso vender? Pode, desde que você mantenha bem suficiente para pagar os credores. Não vou manter bem suficiente e nem paguei todos os credores. Posso vender? Pode, desde que você obtenha a autorização expressa ou tácita de todos os seus credores. A autorização expressa, a gente já sabe, ela é expressa e a tácita ocorre com a notificação. Você notifica os credores que vai vender e se em 30 dias não tiver a recusa, presume-se a aceitação. Beleza? Ok? É. Muito bem. Essa aí foi a nossa aula de hoje. Nossa próxima aula, semana que vem, sobre a questão do ponto empresarial. E, gente, é o seguinte, para finalizar o dia de hoje, tem essa atividadezinha de vocês, beleza? Ela é tranquila, é só relacionada mesmo aí. Tá no portal, porque eu perdi Já tá no portal. Perdi um pedaço da aula. Tá, a atividade já tá no portal, beleza? Eu vou ver se esse vídeo aqui realmente foi gravado. Se for gravado, eu vou disponibilizar ele também no Integris, o link para ele, beleza? E aí vai ficar salvo para vocês quiserem acompanhar a aula de novo, rever essa aula. Tranquilo? E aí, se alguém quiser contribuir para a aula, para a gente finalizar, fica à vontade. Lembre de fazer atividade, viu? Essa atividade aqui é avaliativa. Está lá no Integris, na aba Trabalhos. Alguém Qual é a comentou, data, professor, de entrega? Próxima semana, viu? Ah, tá. Próxima entrega na próxima semana, próxima quarta-feira. Ok? Professor, eu tô com o meu Integris aqui aberto e não tem nenhum trabalho. Não tem aba nenhum Trabalhos. Peraí. Não, eu tô na aba Trabalhos. Pois Vou deixa eu ver atualizar aqui aqui para mim ver. Se não tiver, eu devo ter colocado na outra turma. Vamos ver aqui. Pois eu devo ter colocado, foi na outra turma, gente. Foi, só tem a do escalão aqui, é verdade. Não tem problema, a gente lança ele agora. Ok, então já está aí, já se encontra aqui. Deixa eu colocar aqui, essa aqui é o nosso terceiro trabalho. Data de entrega para a próxima quarta-feira, que vai ser dia 1º. Vocês postem lá para mim. Ok? Aproveitando o momento aí, eu vou fazer a chamada. Né? Professor. Oi. Fala. Pode falar. Mas tanto a gente falou, Meu Deus, que é isso? Deixa eu ver aqui. Tem prazo para entrega da atividade? Tem. Pelo Integris, a entrega sim, gente, pelo Integris. Professor, só me lembro da primeira atividade, essa de hoje. Tem lá no portal as duas, viu? Foram 3 atividades com essa. Ok? Vamos lá, professor, chamar. Fala. Oi, pode falar. A minha atividade, no dia eu não consegui postar no portal, eu enviei no seu e-mail. Tranquilo, não tem problema não. A segunda atividade. Tá, não tem problema não. Entrega até na próxima quarta, isso. A atividade de hoje até na próxima quarta, viu, Janilde? Não, a outra, eu acho que o prazo já acabou. O prazo já expirou da outra. A gente estava nas aulas presenciais ainda. Ei, professor, eu entreguei a minha na sua mão, o senhor lembra, né? Deu visto? Lembro, eu anotei. Ah, tá certo. Ok. Mas vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o prazo para as duas
Até semana que vem, pode ser? Abre para a primeira, professor. Ah. A primeira eu não postei. Pois eu vou fazer assim, eu vou abrir então o prazo para as 3, até quarta-feira. Obrigada, professor. Pronto, agora ficou bom, porque na primeira eu tinha feito cirurgia e... Verdade. Então, era mesmo. Mentiu o quê? Cara de barroada. Professor, Fala, eu tô vendo aqui que o senhor é professor da interdisciplinar, né? Uhum. É, né? Sou. Tá. Não vai postar nada lá, não, né? Graças a Deus. Não, vai ter sim. Eu acredito que a gente recebeu o treinamento, a gente deve estar postando os fóruns para vocês participarem dessa semana para a semana que vem. Então, Eliane. Oi. Eu ainda não tenho nenhuma das online no meu portal. Como é que eu faço agora? Deixa o professor fazer a chamada, deixa essas coisas resolve depois. Fala comigo no... Tá bom. O Rogério quer ir dormir. Eu quero ir comer, bora. Deixa eu fazer a chamada aqui. Fazer a chamada. Arilson. Presente. Bianca. A Bianca tá aí também, parece. Ela tá. A Bianca tá. Ela tá. Bianca tá. Saiu. Okay. Oi, presente. É porque travou aqui. Tô aqui. Tranquilo. Vamos lá. Closiel, tá aí. Começou. Closiel. Daniel Rocha. Presente. Também. Tinaxon. Presente. Disley. Ou é Disley? Não veio. Não veio. Ok. Emerson. Outra turma. Evilene. Outra turma. Felipe Ribeiro. Fernando Fagner. Outra turma. Outra turma. Beú. Não veio. Gabriel Silva. Presente. Giovanni. Giovanni tá aí, Giovanni. Giovanni tá aí? Aí, o brother, tá aí. Cadê? Manda um oi aí, Giovanni, no bate-papo aí. Ele tá aí mesmo. Mas, não tá, mas deve ter... Tá aqui, iPhone de Giovanni. Deve ter botado e sumiu. Ele não faltou uma aula lá. Ele faltou uma aula Tá ainda. fazendo o que ele faz na sala de aula. Esse povo é maldoso. O cara assiste na Que aula. é isso, gente. Deixa que ele tá aí, ele é. Puxando o tapete do cara, pô. Pois é. Tá aí. Vamos lá, Gessiel. Presente. Tô aqui. Gilderlane. A Gilderlane tá aí. Cadê? Gil. Ligou, Jails. Gilderlane, não? Ok. Giovana. Presente. Hugo Lima. Tá aí. Hugo tá aí. Hugo Lima presente, ok. Igor Alcântara. Outra turma. Isabel. Outra turma. Jailson. Tá presente. Ele é Janilde. Tá aí. Janilde também tá aí. Jéssica Pereira. Outra turma. João Vitor Barbosa. Outra turma. Keiliane. Eu. Larissa Monteiro. Larissa Oliveira. Tá aí. Larissa Oliveira. Se não falar presente. Okay. Ô, Larissa. Leonardo Parreal. Suzano. Leonardo Parreal todo. Leonardo Parreal tá aí? Não. Loruama. Outra turma. Lucas Santos. Professor. Ele não botou foto então, não, Larissa. Oi. Não, a Larissa Oliveira tá presente. Luna Silva. Presente. Maria Lima. Presente. Maxwell. Presente. Maíla. Michele. Michele é da outra Miguel turma. Campelo, outra turma. Keren.
querem estar ali presentes no bate-papo. Rebeca Nunes. Rogério Mota. Presente. Romário. Presente. Rony. Presente, magistrado. Excelente aula. Valeu, irmão. Ruandra. Simone. Presente. Sodré. Presente. Tayane. Presente. Vitória Braga. Presente. Wallace. E Inara. Outra turma. Ok? Então, são esses que estão na minha lista de presença. Quem não está na lista de presença tem que procurar a coordenação para abençoada. poder resolver essa questão, beleza? Valeu, gente. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Eu vou estar aqui encerrando a nossa atividade. Tchau, galera. Valeu, galera. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Boa noite a todos. Fique em casa. Fique em casa. Vai dormir. Fique em casa, é verdade. Vai Tá dormir, certinho. cobra. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Até. Falou.